Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com o Júlio. No vídeo de hoje vamos falar desse livro aqui, ó, Lígia Fagundes Telles, As Meninas, leitura obrigatória do vestibular 2023 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As Meninas foi publicado em 1973, em plena ditadura militar no Brasil, uma época bastante conturbada, e conta a história de três meninas que viviam num orfanato em São Paulo, três personagens completamente distintas que viviam aquela sua época ali de adolescência, de namoro, descoberta de sexualidade, enfim, num país que era onde a população vivia reprimida, todas as liberdades civis eram cerceadas, um período bastante conturbado da nossa nação. Elas moravam então em São Paulo, num pensionato de freiras, pensionato Nossa Senhora de Fátima. Então o livro é narrado pelas essas três personagens em primeira pessoa. É um estilo assim, é a primeira vez que eu li Lígia Fagundes Telles, é um estilo de narração, a princípio para mim me pareceu bastante confuso, porque começava uma das personagens a narrar e não tinha uma indicação e de repente mudava a personagem e a gente só descobria porque as características de uma, o linguajar, o vocabulário, eram diversos umas das outras. Então demorou algum tempo, um início de história assim bastante confuso para o leitor que não está habituado com esse estilo e que demorou um tempinho até engrenar, a gente saber exatamente quem estava falando o quê. Nós não temos nesse texto uma indicação de época no ano em que se passa essa história, apenas uma menção, e por isso supõe-se que tenha sido em 1969, a menção ao sequestro do embaixador americano no Rio de Janeiro por ativistas políticos, o embaixador Charles Elbrick, que ele foi sequestrado e em troca da sua liberdade foi exigido a soltura de alguns presos políticos. E esse episódio está muito bem narrado num livro chamado daquela época, de 1979, 10 anos depois, Que é Isso, Companheira, do jornalista Fernando Gabeira. E eu, quando vi essa menção, lembrei-me que eu tinha na minha estante esse livro, e olha só que maravilha, eu tenho aqui, ó, autografado pelo Gabeira, onde ele diz aqui, para o Júlio César, com um abraço do companheiro Gabeira. E eu nem lembrava mais que eu tinha esse livro e eu encontrei agora na minha estante quando houve no texto da Lígia Fagundes Telles a menção ao sequestro do embaixador americano. Então nós temos nesse livro as três meninas, são três personagens principais que narram a história toda. A primeira delas, Lorena Vaz Leme, uma jovem que morava nesse pensionato. Ela vem de uma família rica, quatrocentona, uma família descendente de bandeirantes, estuda Direito na USP, e ela vive nesse pensionato, se desligou da família. Ela teve nessa família algumas tragédias familiares. Ela tinha dois irmãos, o Rêmulo e o Rômulo, e um deles mata o outro num acidente doméstico com uma espingarda, quando crianças estavam brincando com uma espingarda, e ele acaba matando um dos irmãos. Passado algum tempo, uns 3 anos depois da morte desse menino, ela perde o pai, a mãe investe em um novo relacionamento, o novo namorado, o marido da mãe da Lorena, é um pilantra que só é um aproveitador, ele vai extorquir dinheiro, ele vai usar dos bens da família em seu proveito próprio, e a Lorena acaba saindo de casa, vai morar nesse pensionato. Como ela era uma menina rica, o quarto onde ela vai morar no pensionato é completamente reformado, bem decorado, o banheiro é maravilhoso, tem banheiras, tudo. Então, nesse quarto da Lorena é que se reúne as amigas, ali era um refúgio. E a Lorena tinha uma sensibilidade artística e literária bem apurada, fruto da educação refinada que ela teve na família. Ela morava naquele pensionato, mas ela recebia gordas mesadas. Com esse dinheiro ela emprestava para as amigas, emprestava carro, socorria uma, socorria outra. E todas elas têm uma particularidade, elas têm um apelido,
E o apelido da Lorena, pasme, era Magnólia Desmaiada. A Lorena é uma moça virgem, ela conserva a sua virgindade, ela é apaixonada por um médico ginecologista esse que uma vez deu uma carona para ela da faculdade até o pensionato, ou algo assim, e ela ficou apaixonada por ele. Ela escreve cartas, ela sonha que ele vai se desquitar, que era o termo, não existia divórcio no Brasil ainda, vai se desquitar da mulher, mas ele não é só da parte dela, que ela só que nutre esse sentimento por ele. Ele é um homem bem mais velho que ela, ele tem uma família estruturada, ele tem vários filhos, ele ama a mulher dele, e ela passa a história toda esperando uma carta, um telefonema que nunca veio desse apaixonado, que é chamado pelas iniciais de MN, que significava Marcos Nemésios, era o nome dele. Mas nunca houve nenhum envolvimento entre os dois, só era uma fantasia da Lorena. A nossa segunda personagem é a Lia. O apelido dela era Leão. E a Lia de Melo Schultz. Com esse sobrenome, Schultz, vocês já adivinharam de onde é que ela era, né? Isso mesmo, quem disse que ela era baiana, acertou. Ela era baiana, mas tinha esse sobrenome Schultz, fruto dos pais delas. Ela tinha uma mãe brasileira, baiana, e o pai dela era um ex-militar alemão, nazista, convicto, só que quando ele se deu conta do que era o nazismo, ele se arrependeu, deu as costas, saiu da Alemanha, andou por vários países e andou tanto que acabou, quando ele se deu conta, ele estava em Salvador. Aí em Salvador ele conheceu a mãe da Lia, e a Lia foi fruto desse casamento, e ela foi para São Paulo para estudar. A Lia era uma ativista política, ela era de esquerda, militante, ela subversiva, enfim, tudo que existia bastante naquela época, a juventude engajada na luta contra a ditadura. E ela tem um namorado chamado Miguel, que está preso e que é um dos presos políticos que está naquela lista para serem trocados pelo embaixador sequestrado. E ali ela vai precisar sempre de recursos, de dinheiro para manter o aparelho, que é onde havia as reuniões do grupo subversivo. Ela quer comprar passagem para ir para a Argélia, porque era para a Argélia que iriam os presos políticos libertados, e ela está sempre em toda a história em volta dessa função. Faltou eu dizer que a Lia estudava ciências sociais, e ela volta e meia trancava a matrícula, parava, ia de novo, porque as atividades do grupo subversivo da qual ela estava engajada não permitiam que ela estudasse com aquela frequência necessária. Então ela estava sempre parando e voltando aos estudos. A nossa terceira personagem é Ana Clara Conceição, de apelido, todas elas tinham um apelido, ela era chamada de Ana Turva, Ana Deprimente ou Ana Deprimida. Ela era, sem dúvida, a mais bonita de todas. Era daquela beleza assim que era modelo, capa de revista, uma beleza fantástica. Só que ela tinha um problema. Ela estudava psicologia, e o problema dela era que ela tinha os pensamentos embotados, enevoados, digamos assim, daí o apelido Ana Turva, porque ela fazia uso de drogas. Ela fantasiava que namorava com um homem muito rico, que ia dar presentes, joias, viagens, um Jaguar, várias vezes ela fala nesse carro, e ela vem de uma origem bastante humilde, e tanto ela quanto a mãe moravam muito mal, em péssimas condições. Ambas foram abusadas física, moral, sexualmente. Então isso a levou a ir morar no pensionato e se envolver com drogas. Ela era estudante de psicologia. O sonho da Ana Clara era ser muito rica, ter tudo, viajar, belas roupas, joias, e ela idealizava, ela fantasiava que tinha um noivo, mas isso era só na cabeça dela, esse noivo não existiu. Ela sempre comentava com as amigas que ia ter uma viagem, que ia ganhar um carro, que ia almoçar, jantar em belos restaurantes, festas, boates, enfim. Na verdade, ela era amante de um traficante que junto com ela se drogavam. Então Estas são as personagens da Lígia Fagundes Telles nesse livro As Meninas,
E ao longo delas vão contando a história dela, as vivências, elas vão nos mostrando o Brasil daqueles anos 60 e final dos anos 60, 70, onde nós vivíamos sob a censura muito rígida, mostrava todas aquelas condições políticas no Brasil, de como que se vivia e a luta para se sair daquilo. Inclusive, o livro ele tem, assim, foi muito ousado para a época. Ele chega a descrever, na página 148, ele descreve uma sessão de tortura, com todos os requintes de crueldade, com todos os pormenores, que realmente a gente ficou sabendo isso só depois na história, quando se abriram arquivos e tudo. O que se surpreende, eu me surpreendo porque me surpreendi porque eu vivi aquela época, é como que um livro como esse descreveu naquela época, em 1973 ele foi publicado e passou pela censura descrevendo aquela sessão de tortura daquele modo, né? E eu ouvi uma entrevista da Lígia, um vídeo antigo, onde ela dizia, quando perguntada numa entrevista sobre como isso havia acontecido, e ela disse, lembra que eu falei no começo do vídeo, que o início do livro é muito confuso, que a gente não sabe qual é o personagem que está falando? Ela também concorda com isso. Então ela disse que o que deve ter acontecido é que o censor, quando pegou o texto para analisar, ele achou muito chato no começo e leu lá 30, 40 páginas e a descrição da tortura está na página 148. Então, muito provavelmente, ele não chegou até essa página onde ela descrevia essa tortura, essa barbárie, e leu só, não aguentou ler até o final e passou o livro sem ver o que ele tinha liberado. Nessa edição aqui, tem um pós-fácil do Cristóvão Tesa, onde ele diz bem o que era o Brasil daquela época. Eu vou ler um trechinho, ó. Nesse Brasil jurássico, divórcio ainda se chamava desquite e condenava a vítima mulher, só ela, à desgraça social perene. A virgindade era ainda um valor mitológico que valia uma guerra pessoal. Homossexuais chamavam-se de bichas e era preciso decidir o que fazer com eles e o que dizer sobre eles. O racismo ainda se mantinha como uma atitude perfeitamente verbalizável no dia a dia. Sem consequências, a família tradicional permanecia um valor moral, social e econômico poderoso e intocável. A cultura letrada circulava no máximo por 1/5 da população, privilégio das classes médias urbanas e, por último, o mundo católico definia-se praticamente como a única referência religiosa com peso político na vida brasileira. Então as nossas 3 personagens, as nossas 3 heroínas, Lorena, Lia e Ana Clara, vão nos mostrar, contando a sua vivência, a sua convivência no pensionato, como era o nosso país naqueles anos, final de 1964 em diante. 69 é o ano do sequestro do embaixador, 73 é onde foi publicado o livro. O Brasil daquela época, com todos os seus problemas, com toda a sua censura, as restrições que nós vivíamos, éramos subjugados. Um livro, como eu disse, de um começo assim, difícil de ler, porque a gente não tá ambientado com os personagens, mas depois que a gente entra, que entende a trama, que entende como funciona aquele estilo de escrita da Lígia Fagundes Telles, ele se torna fluente e maravilhoso. É um livro que eu recomendo. Então tá, pessoal, até a próxima. Continuo lendo os livros das leituras obrigatórias da URGS e apresentando um por um aqui no canal. Até a próxima.